Resident Evil, uma das franquias mais bem-sucedidas da história dos games, capaz de gerar diversas continuações e spin-offs ao longo dos seus 25 anos, tão gigantesca que a mídia videogames ficou pequena, sendo expandida para enciclopédias, romances, contos adicionais em quadrinhos e, consequentemente, para os cinemas. Pois é, no sentido de adaptações, os filmes são pra lá de duvidosos, mas inegavelmente fizeram um baita sucesso e renderam várias sequências. Isso porque o povão adora. Pra se ter ideia, foram 6 longas no total, somando ao todo mais de $1 bilhão quando falamos em bilheteria. A cinesérie também consagrou Milla Jovovich como a Eterna Alice, uma personagem que não existe no mundo dos games, mas já faz parte e tem tanta importância para Resident Evil quanto os heróis da saga. Vamos ter mais filmes, mais séries e mais animações, algumas já produzidas e prontas para estrear. E nos games, mesmo com altos e baixos na década passada, em 2017 a Capcom nos brindou com o lançamento do ótimo Resident Evil 7, produção que reinventou a série e colocou a marca novamente em evidência na indústria. Além do remake de Resident Evil 2, que se tornou uma espécie de template, onde fica claro ali como refazer um jogo tão marcante, adicionando novos conceitos e mantendo a essência do original. E agora com o lançamento do igualmente incrível Resident Evil Village, no mesmo estilo do 7º jogo numerado e com várias homenagens a outros títulos da série, o prestígio da franquia só aumenta. Em resumo, Resident Evil alcançou um status que poucas propriedades intelectuais conseguiram, e até mesmo transcender os games. No entanto, isso não aconteceu por acaso. Muita coisa adveio para que a obra da Capcom chegasse nesse patamar, e é exatamente isso que vamos discutir aqui. Quem foram os principais responsáveis por esse sucesso? O que eles fizeram para que tudo isso funcionasse tão bem? E quais foram suas maiores influências? Então bora lá desvendar esses enigmas e descobrir juntos como foi toda essa caminhada. Chris, this way. Damn it! Make for that mansion! Antes de qualquer coisa, precisamos nos situar no cenário dos jogos de terror até o longínquo ano de 1996. E por que é correto afirmar que foi a partir de Resident Evil que o gênero do survival horror foi estabelecido no mercado? De fato, existiam muitos títulos de terror até aquele momento, mas todos basicamente se restringiam aos PCs, e a maioria dessas produções eram point and clicks, jogos interativos de narrativa, o caso do clássico da LucasArts, Maniac Mansion, e depois materiais igualmente marcantes como Phantasmagoria, Sanitarium e I Have No Mouth, bem como outros dessa linha. Ainda assim, são produtos bem de nicho. Um grande sucesso da época que mexia com a temática do terror era Doom, outro que, assim como os jogos que saíam nos consoles, eram derivados de um gênero diferente. No caso aqui, o FPS, tiro em primeira pessoa. Bem como Splatterhouse, que era um beat'em up, Castlevania, uma vertente do gênero de plataforma, Zombie and My Neighbors, que era ação e aventura, né? Enfim, todos esses jogos eles possuíam estilos próprios, ainda que trouxessem elementos ali de terror, né? Sempre tinha uma coisa ou outra. Então, tendo um panorama do que já havia saído, a referência mais próxima para Resident Evil era sem dúvida Alone in the Dark, também restrito aos computadores. Game este que se passava num casarão e trazia ideias de gameplay bastante parecidas com o que Resident viria a ser, como explorar os lugares através de enigmas, enfrentar inimigos em locais fechados e seguir dicas através de files encontrados. Porém, todo o jogo ainda era meio cru e obtuso,
com estética semelhante aos já comentados point and clicks e uma jogabilidade pra lá de travada. No chamado Nintendinho, Sweet Home era um dos poucos jogos que apostava puramente na premissa do terror. Este que, por sua vez, foi baseado no filme do mesmo nome dirigido por Itami Juzo. Com uma jogabilidade mais simples e voltada a escapar de inimigos por várias telas, Sweet Home tinha como base o sobrenatural. A Capcom, também dona da obra em questão, e que na época já era um dos grandes estúdios japoneses com franquias renomadas do naipe de Street Fighter e Mega Man, havia encomendado um novo Sweet Home para a próxima geração de consoles, produção que seria comandada pelo então promissor designer Shinji Mikami, que no Super Nintendo tinha feito os excelentes Aladdin e Goof Troop, aquele joguinho lá do Pateta e Max que você resolvia puzzles para passar de fases. Isso te lembra algo? Só que Mikami pensava em fazer algo mais verossímil, que fosse algo mais concreto e trouxesse um perigo real ao jogador. A ideia inicial de Sweet Home era muito ambiciosa naquele momento, e para completar, um dos membros da equipe original faleceu no processo, o que engavetou de vez a produção. Foi então que surgiu o projeto Biohazard, que, segundo confessa o próprio Shinji Mikami, não imaginava que seria um sucesso tão grande. Muito pelo contrário, ele estipulava que venderia algo em torno ali de 150 mil cópias para o PlayStation, que era a plataforma do momento, a grande plataforma que tinha maior base instalada, e algo abaixo disso no Sega Saturn. Até mesmo a Capcom não pensava em grandes vendas. O designer também achava que aquele seria um título que jamais viraria uma franquia ou algo parecido. Mesmo assim, a produção foi bastante conturbada, pois como não tinham margem de nada que faziam, as reações dos sêniors da Capcom foram bem ruins, como por exemplo o caso de Yoshiki Okamoto, um dos criadores de Street Fighter 2, que disse para Mikami que ele não se atrevesse em colocar o nome da Capcom naquela porcaria. É isso aí. O Okamoto perguntava qual era o problema daqueles controles travados, por que ele não ganhava nada matando zumbis, ou qual era a lógica de restringir o número de saves, agora que estávamos numa nova geração que possuía CDs com uma capacidade de dados imensa. Inclusive, até hoje, Shinji Mikami pede desculpas pelo gameplay do primeiro Resident Evil. Só que aqui para nós, o chamado estilo tanque caiu como uma luva ao ser colocado naqueles cenários pré-renderizados com câmera fixa. O fato de não sabermos o que estava em determinado ponto da sala, devido ao ângulo da câmera, tornava o terror presente a cada novo cenário explorado. O jogo foi inicialmente pensado para ser de tiro em primeira pessoa e modelado todo em 3D, mas por limitações técnicas, isso infelizmente não aconteceu. Para suprir esses problemas, o grande foco de Resident Evil ficou por conta da narrativa, ou seja, iriam explorar toda a sua atmosfera soturna, o background por trás da trama, entendido através dos files e cutscenes, junto a temáticas sociais abordadas e os demais elementos de cultura pop inseridos. A começar pela volta dos zumbis, que desde os anos de 1980 já não eram figuras tão temidas assim, ou mesmo usadas para propósitos mais críticos e assustadores, como faziam os cineastas Mario Bava e George Romero, onde falavam basicamente sobre a zumbificação da humanidade em relação ao consumismo exacerbado. Só que ali pelos anos de 1990, os zumbis eram encarados de maneira risível, como o próprio Zombie My Neighbors, que já foi citado aqui, que era bem mais centrado ali no humor. Então, é correto afirmar que Resident Evil foi sim uma das obras responsáveis por trazer de volta relevância aos zumbis no audiovisual e por passarem a ser encarados novamente como figuras temíveis. Os comedores de cérebro finalmente começaram a ser levados a sério de novo. Nos cinemas isso aconteceu mais tarde com Extermínio, em 2003, dirigido por Danny Boyle, e principalmente com Madrugada dos Mortos, de 2004, feito pelo Zack Snyder, criando ali um cenário perfeito para o fenômeno que viria a ser The Walking Dead. O modo como Shinji Mikami pensou seus zumbis chama a atenção até hoje. Primeiramente em sua concepção como uma ameaça mais concreta, já que havia uma base dramática e pseudocientífica na formação da criatura, como é visto no file Keeper's Diary, que apresentava o sofrimento de um zelador da mansão Spencer, cenário antepassado do Resident Evil. Este zelador narra através de anotações todo o processo de sua transformação. Ele relata dia após dia sua rotina até o ponto que perdia a consciência. E com esse pequeno detalhe, sabemos das etapas que as pessoas infectadas passavam até chegar naquele estágio. Por outro lado, os
Os zumbis ou qualquer criatura que aparecia ao longo da jornada nada mais eram que uma consequência dos fatos precedentes. Resident Evil. Só situando rapidamente a história do Resident Evil original, a trama girava em torno do grupo tático Alpha Team, liderado por ninguém menos que Albert Wesker e formado por Chris Hadfield, Barry Burton, Joseph Frost, Jill Valentine e Brad V, grupo que foi atrás de notícias de uma outra equipe parceira, o Bravo Team, que tinha Enrico Minari como líder e era composto por Kenneth J. Sullivan, Rebecca Chambers, Richard Aiken, Forrest Spire e Edward Dewey, equipe que tinha desaparecido. O Alpha Team também foi investigar alguns incidentes bizarros que estavam ocorrendo nas montanhas Arklay, pois vários casos estranhos haviam sido relatados naquelas redondezas, inclusive o desaparecimento da equipe Bravo. Nas buscas, eles encontram um helicóptero do Bravo e alguns dos seus membros mortos ou destroçados. Nesse momento, a equipe Alpha foi igualmente surpreendida e atacada naquelas proximidades das montanhas por cães deformados e sedentos por sangue, onde alguns pereceram e outros acabaram se refugiando em um casarão que ficava ali perto, a chamada Mansão Spencer, que tinha como dono Oswald Spencer. Dentro dela, ao longo de toda a campanha, os protagonistas Chris e Jill, que faziam parte do Alpha Team, descobrem que vários experimentos estão sendo realizados ali e que uma grande corporação farmacêutica conhecida como Umbrella está por trás disso. É exatamente aí que está o grande lance temático pensado por Shinji Mikami, e que até hoje é recorrente na série: a ambição e dominação das grandes corporações em meio à sociedade, e por assim as ameaças biológicas geradas por essas empresas. Logo, as críticas de Resident Evil são de fato mais focadas nesse discurso sobre grandes empresas que dominam o mundo e costumam tomar decisões pra lá de duvidosas. E para que essa mensagem chegasse até o público de maneira orgânica, era preciso também que o jogo funcionasse bem narrativamente. Para isso, Mikami e sua equipe utilizaram diversos recursos e elementos cinematográficos em quase toda a obra. A influência mais óbvia e confessa por parte do próprio realizador foi a clássica Trilogia dos Mortos, de Jorge Romero, onde A Noite dos Mortos-Vivos de 1968 discutia a dificuldade de se relacionarem. O Despertar dos Mortos, de 1978, abordava a alienação das pessoas devido ao consumismo. E No Dia dos Mortos, de 1985, trazia a obediência cega ao militarismo e pessoas vivendo de forma automatizada sem nunca se questionarem. Vale lembrar que quando a Capcom e a Sony pensaram em filme da franquia, pela primeira vez chamaram o próprio Jorge Romero para escrever um roteiro e dirigir a produção. Mas a Capcom não gostou do resultado do texto por achar que ficou tudo diferente em relação à história dos games. E aí demitiu o cara. O que não faz muito sentido, já que o maluco do Paul W.S. Anderson fez exatamente a mesmíssima coisa e todo mundo adorou. O nome Biohazard, como Resident Evil é conhecido lá no Japão, parte da ideia de funcionar apenas como uma palavra só, ao estilo de obras como Psicose, ou Psycho no original, de 1960. E Biohazard, numa tradução literal, seria risco biológico, uma alusão mais direta à obra. Lembrando que nos Estados Unidos o jogo só não levou esse nome de Biohazard porque já existia um jogo chamado Biohazard Battle, lançado para o Mega Drive em 1992, além do fato de existir uma banda de thrash metal chamada Biohazard. No entanto, o clássico de Alfred Hitchcock, Psicose, foi uma grande inspiração para Shinji Mikami. Todo o conceito visual do casarão nas montanhas, que também era grandioso, assustador e cheio de escadarias, foi tirado diretamente da Casa dos Bates. O que falar então do close dado no olho do ator que fez o Chris Hadfield na famosa cena inicial em live action, idêntico ao que ocorre na morte de Marion Crane em Psicose. Aliás, mais tarde, Psicose também foi uma das grandes influências para o jogo que acabou virando spin-off Resident Evil Code Veronica, desta vez pela relação da família Bates em comparação à família Ashford. Outras obras do mestre Alfred Hitchcock também foram referenciadas no primeiro Resident Evil, o caso de Janela Indiscreta, onde no filme um homem quebra a perna e passa seus dias observando acontecimentos por seu apartamento. No jogo, segundo Shinji Mikami, nós que somos esse voyeur, pois assistimos e vivenciamos os eventos ali passados através de câmeras fixas, exatamente pela perspectiva proposta pelo realizador. O Longo Os Pássaros, de 1963, também de Hitchcock, e seus elementos visuais
foram explorados bastante em Biohazard, especialmente nos corvos que estão sempre à espreita. Muitas vezes nem atacam e só estão lá para meter medo, no jogador. Mas a cena que achamos o corpo do policial Forrest Spire do Bravo Team na varanda da mansão é basicamente igual a que a gente vê nos Pássaros, onde encontram um sujeito morto e sem olhos após o ataque das armas. Tudo bem pensado para causar a mesma impressão. Outros autores como Stephen King e Stanley Kubrick, responsáveis por Iluminado, foram igualmente de grande importância para as várias cenas dos corredores da mansão, que convenhamos, são de gelar a espinha. Nem mesmo o tubarão de Steven Spielberg escapou dos olhares de Mikami. Tá lá presente no laboratório e a gente enfrenta ele. O trabalho psicológico com vários tipos de medo é um ponto que merece destaque. Primeiro nos experimentos em animais como as aranhas, as cobras, os sapos e os insetos, que são fobias terríveis para muitas pessoas. Depois nos cenários com lugares claustrofóbicos, escuros e sufocantes. O encontro com a Cobra Yao é um daqueles momentos memoráveis da série Resident Evil até hoje. E por questão de curiosidade, a capa do jogo traz um homem segurando uma escopeta em meio às experiências encontradas ali na mansão. Muitos acreditam que aquele é o Chris, protagonista do jogo, mas na verdade se trata de Richard Aiken, membro do Bravo Team, que é justamente morto por Yeon durante a campanha. No remake que fizeram do jogo para GameCube, Shinji Mikami pôde enfim adicionar várias ideias que não foram possível realizar devido à limitação técnica do PlayStation 1, e de longe a maior delas é a inserção da trágica história de Lisa Trevor, a filha de George Trevor, o homem que foi arquiteto da mansão, que não só construiu, como criou todos os puzzles e passagens secretas. Lisa era uma garota que foi exposta a tantos experimentos que ficou totalmente deformada e por consequência quase imortal. Ela perdeu a sua memória e identidade, e no intuito de tentar recuperá-las, começou a matar as enfermeiras que se passavam por sua mãe, arrancando seus rostos para nunca esquecer das suas feições. Este, sem dúvida, é um dos momentos mais tenebrosos da produção. Aliás, quando encontramos Lisa Trevor ali na floresta, acreditem, o desespero é total. E essas são só algumas das principais referências e curiosidades de Resident Evil, que acabou vendendo milhões de cópias e virou tendência na indústria dos jogos eletrônicos. Depois dele, outros grandes estúdios como a Konami e a Square começaram a pensar em survival horror como uma possibilidade sólida e rentável, além, é claro, do valor artístico, e foi aí que nasceram outras importantes franquias do gênero, como Silent Hill e Parasite Eve. Resident Evil foi realmente um marco na época. Novamente o mérito da Capcom, que já havia anteriormente redefinido os gêneros dos jogos de luta e beat'em up, e com Resident Evil revolucionou em outro estilo. E como bem observamos em toda a série, a Capcom jamais ficou estacionado fazendo a mesma coisa. Os 3 primeiros jogos da franquia seguiram essa jogabilidade chamada de tanque e proposta de design. Já o 4º, 5º e 6º título exploraram uma linha mais voltada para a ação, que era o que estava em voga naquele momento. Do mesmo modo que o 7º e 8º jogo da série apostam numa experiência mais imersiva e visceral em primeira pessoa. E mesmo que um ou outro vire a cara para essas mudanças, Resident Evil sempre conseguiu se encaixar no contexto atual e ser tão relevante quanto qualquer outro lançamento. E você, também acha isso? Acompanha até hoje os games da série ou largou ali pelo meio do caminho? Comenta também quando foi que você começou a jogar Resident Evil. Foi ali naquela época do PlayStation 1 ou já no PlayStation 2 com o Resident Evil 4, que mudou completamente a perspectiva de câmera, de jogabilidade, pegou muito mais jogadores. Aliás, o que vocês têm achado dessa nova proposta da Capcom com Resident Evil 7 e Resident Evil Village? Essa perspectiva aí de primeira pessoa, vocês estão curtindo? Fala aí também qual o seu jogo favorito da série e não deixa de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Eu sou o Wilker Medeiros e espero muito ver vocês aqui no próximo vídeo. Abraçaço!